As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Capítulo 24. Pinóquio chega à Ilha das Abelhas Trabalhadoras e reencontra Opa! Pinóquio, animado pela esperança de chegar ainda a tempo de prestar ajuda a seu pobre pai, nadou a noite inteira. E que noite horrível foi aquela! Choveu a cântaros. Caiu granizo, trovejou assustadoramente e com cada relâmpago que parecia dia. Ao raiar do sol, conseguiu ver a pouca distância uma longa faixa de terra. Era uma ilha no meio do mar. Então fez de tudo para chegar àquela praia, mas foi inútil. As ondas, perseguindo-se e acavalando-se, sacudiram-no, como se ele fosse um graveto, um fio de palha. No final, por sorte, veio uma onda tão prepotente e impetuosa que levou e arremessou-o sobre a areia da praia. O golpe foi tão forte, que batendo no chão com todas as costelas e todas as suas juntas, Pinóquio viu o estalar dos ossos. Mas logo se consolou dizendo: também dessa escapei, por pouco. Enquanto isso, pouco a pouco, o céu abriu-se, o sol apareceu todo em seu esplendor e o mar ficou calmíssimo e liso como azeite. Então o boneco estendeu suas roupas ao sol para secá-las e ficou olhando para cá e para lá, para ver se por acaso podia avistar sobre aquela imensa planície de água um pequeno barquinho com um homenzinho dentro. Mas depois de ter olhado muito bem, não viu outra coisa à sua frente, a não ser mar, céu e alguma vela de embarcação, mas tão longe que parecia uma mosca. Se ao menos eu soubesse como se chama essa ilha, ele ia dizendo. Se ao menos eu só soubesse se essa ilha é habitada por gente amável. E se ao menos, quero dizer, por gente não tivesse o vício de pendurar os meninos nos galhos das árvores. Mas para quem mais posso perguntar? Para quem, se não há ninguém? A ideia de encontrar-se sozinho, no meio daquele país desabitado, deu-lhe tamanha melancolia que ele estava a ponto de chorar, quando de repente viu passar a pouca distância da margem um grande peixe, que tranquilamente ia cuidando dos seus afazeres, com a cabeça toda fora d'água. Sem saber como chamá-lo pelo nome, o boneco gritou bem alto para que ele ouvisse. Ei, senhor peixe, posso lhe perguntar uma coisa? Até duas, respondeu o peixe, que era um golfinho muito gentil, como há poucos em todos os mares do mundo. O senhor faria o favor de me dizer se nessa ilha existem vilarejos onde se possa comer sem perigo de ser comido? Ah, sim, com certeza, respondeu o golfinho. Aliás, você vai encontrar um não muito longe daqui. E que caminho eu devo fazer para chegar lá? Você deve pegar aquele atalho ali à esquerda e seguir sempre em frente. Você não tem como errar. Diga-me outra coisa. O senhor que passeia o dia todo, a noite toda pelo mar, não teria encontrado, assim por acaso, um pequeno barquinho com meu pai dentro? E quem é o seu pai? É o mais bondoso pai do mundo, assim como eu sou o filho mais ruim que se possa ter. Com a tempestade que teve essa noite, respondeu o golfinho, o barquinho deve ter afundado. E o meu pai? A essa hora ele deve ter sido engolido pelo terrível tubarão que ronda essas praias. E é bem grande esse tubarão? Perguntou Pinóquio, que já começava a tremer de medo. E como? Para que se possa ter uma ideia, vou dizer que é maior que um prédio de 5 andares. E tem uma bocarra tão larga e profunda, que caberia um trem inteiro mais a locomotiva. Depois de meia hora de caminho, Pinóquio chegou a um pequeno vilarejo chamado o Vilarejo das Abelhas Trabalhadoras. Nas ruas formigavam pessoas que corriam para cá e para lá, cuidando de seus afazeres. Todos trabalhavam, todos tinham alguma coisa para fazer. Não se encontrava um vadio ou vagabundo, nem se procurando com muito cuidado e até com uma lupa. Já entendi
Entendi, disse logo aquele preguiçoso do Pinóquio. Esse vilarejo não serve para mim. Eu não nasci para trabalhar. Enquanto isso, a fome o atormentava, porque já fazia 24 horas que não comia nada, nem mesmo uma refeição de ervilhas. Que fazer? Restavam-lhe apenas 2 maneiras para acabar com seu jejum: pedir para trabalhar um pouco ou pedir um tostão ou um bocado de pão como esmola. Nesse momento, ele lembrou-se do pai e estava com vergonha de pedir esmola, porque o seu pai insistia sempre em lhe dizer que somente os velhos e os enfermos têm o direito de pedir esmolas. Nesse mundo, os verdadeiros pobres, que merecem assistência e compaixão, não são outra coisa senão aqueles que, por razões de idade ou doença, estão condenados a não poder mais trabalhar e ganhar o seu pão. Nesse meio tempo, passou pela rua um homem todo suado e ofegante, o qual sozinho puxava com maior esforço 2 carrinhos de carvão. Pinóquio, julgando pela fisionomia que fosse um bom homem, aproximou-se dele e, abaixando o olhar de vergonha, disse em voz baixa: "O senhor teria um tostão para me dar? Eu estou morrendo de fome." "Não apenas um tostão", respondeu o carvoeiro, "mas vou lhe dar 4, desde que você me ajude a puxar esses 2 carrinhos de carvão até em casa." "Estou surpreso", respondeu o boneco quase ofendido. "Só para o senhor saber, eu nunca fiz o burro, eu nunca puxei carroça." "Que sorte a sua", respondeu o carvoeiro. "Então, meu rapaz, se você está realmente morrendo de fome, coma 2 belas fatias da sua arrogância. E cuidado, para não ficar com dor de barriga." Depois de poucos minutos, passou pela rua um pedreiro, que levava nas costas um cesto de cal. "O senhor teria, cavaleiro, a bondade de dar um tostão para um pobre menino que boceja de fome?" "Com prazer. Venha comigo carregar cal", respondeu o pedreiro. "E em vez de 1 moeda, vou dar-lhe 5. "Mas a cal é pesada e eu não quero fazer força." "Bem, se você não quer fazer força, então, meu rapaz, divirta-se bocejando e tire bom proveito disso." Em menos de meia hora passaram outras 20 pessoas e a todas Pinóquio pediu um pouco de esmola, mas todas responderam: "Você não tem vergonha? Em vez de ficar vagabundeando pela rua, vai procurar um pouco de trabalho e aprenda a ganhar o seu pão." Finalmente passou uma mocinha bondosa que levava 2 jarros d'água. "A senhora se importa que eu beba um gole d'água da sua jarra?" disse Pinóquio, que ardia de fome. "Pode beber, meu rapaz", disse a mocinha, colocando os 2 jarros de água no chão. Depois de beber como uma esponja, Pinóquio resmungou a meia voz, enxugando a boca: "A sede eu tirei. Pudesse aumentar a fome também." A bondosa mocinha, ouvindo essas palavras, logo acrescentou: "Se você me ajudar a levar esses 2 jarros d'água, vou dar-lhe um belo pedaço de pão." Pinóquio olhou para o jarro e não respondeu nem que sim, nem que não. "E junto com o pão, vou dar-lhe um belo prato de couve-flor temperada com azeite e com vinagre", acrescentou a bondosa moça. Pinóquio deu outra olhada para o jarro e não respondeu nem que sim, nem que não. "E depois da couve-flor, vou dar-lhe um belo doce recheado de licor." Pinóquio não pôde mais resistir à sedução dessa última guloseima e disse com determinação: "Paciência, vou levar o jarro até a casa." O jarro era muito pesado e, como o boneco não tinha forças para carregá-lo com as mãos, conformou-se em levá-lo sobre a cabeça. Chegando em casa, a bondosa mocinha fez Pinóquio sentar a uma mesa pequena posta e colocou diante dele o pão, a couve-flor temperada e o doce. Pinóquio não comeu, ele devorou. Estava com muita fome. O seu estômago parecia um bairro que estivesse ficado vazio e desabitado por 5 meses. Então, tendo acalmado pouco a pouco as câimbras raivosas da fome, levantou a cabeça para agradecer a sua benfeitora, mas mal tinha terminado de fitá-la no rosto, deu um longuíssimo "Oh!" "Sim",
tenho, jovem. É que a senhora se parece. A senhora me lembra? Sim. A senhora tem os cabelos azuis como ela. Oh, minha fadinha. Diga-me que a senhora é de verdade. Diga-me. Não me faça mais chorar. Se a senhora soubesse, chorei tanto, tenho sofrido tanto. E ao falar assim, Pinóquio chorava copiosamente e, caindo de joelhos ao chão, abraçava as pernas daquela mocinha misteriosa. Será? Quem será que é?